nome é Ana Helena Ribeiro Tavares, sendo eu assino geralmente meus textos como Ana Helena Tavares. Eu não tenho ainda formação universitária concluída, né? Eu, inclusive, abandonei e tranquei a faculdade de jornalismo por conta do trabalho desse livro. Fiz, vamos dizer, metade da faculdade, sendo que chegou um momento em que eu não conseguia conciliar o meu trabalho especificamente com carteira assinada como jornalista, que é um trabalho que eu desenvolvo em sindicatos, é jornalismo sindical, a minha área de atuação no momento. Eu não conseguia conciliar esse trabalho com o trabalho que eu comecei a desenvolver para esse livro, né, que foi um trabalho que não foi assim, eu quero fazer um livro, né? Era um trabalho jornalístico inicialmente, de colaboração para um site chamado Outras Palavras, um site que pertence ao Le Monde Diplomatique, e eu comecei uma série de entrevistas para esse site sobre a ditadura. Depois eu vou explicar melhor isso. E nisso que eu comecei essa série de entrevistas, a coisa foi ficando muito grande, eu fui entrevistando pessoas muito importantes e as pessoas começaram a cobrar que fizesse um livro, né? Mas quando eu me vi mergulhada nesse trabalho de entrevistar essas pessoas todas, me vi tendo que bater o ponto, né, nos jornais sindicais e também indo para a faculdade, eu tive que fazer uma opção, né? Chegou uma hora que eu precisei fazer uma opção, tranquei a faculdade e aí, ou em alguns momentos poderia até ter voltado e tal, mas preferi esperar a conclusão do livro, concluí o livro esse ano. O livro foi lançado em 15 de março desse ano e agora eu estou voltando para a faculdade de jornalismo para concluir a faculdade de jornalismo. Mas efetivamente, legalmente até, eu já sou jornalista, atuo como jornalista, tenho registro no Ministério do Trabalho, né? Sou sócia da Associação Brasileira de Imprensa, sócia efetiva, né? Cheguei a fazer letras também na UFRJ, também não cheguei a concluir. Quando entrei para letras, eu imaginava que a faculdade de letras era uma coisa que pudesse formar escritores, né? A faculdade de letras não forma escritores, a faculdade de letras forma professores. Eu até acho, eu hoje em dia costumo comentar, que eu consegui juntar a letras com o jornalismo, né? Porque o que eu faço nesse livro nada mais é do que o chamado jornalismo literário, né? Que é o uso das técnicas do jornalismo, o uso das técnicas da literatura, a mistura dos dois, né, para se fazer o chamado livro-reportagem. O meu tio, ele era um jovem de 19, 20 anos, dezembro de 1969, estava a todo vapor o AI-5. Meu tio estava saindo do cinema na Praça Sans Penha, no Rio de Janeiro. Ele foi abordado por militares, foi colocado dentro de um carro, ficou 5 dias desaparecido. Bom, e aí, de acordo com o que o próprio conta, ele foi pego na porta do cinema, foi perguntado a ele a que grupo ele pertencia. Eles queriam que ele dissesse que ele pertencia a algum grupo guerrilheiro, e ele disse que pertencia ao grupo folclórico da Casa de Aroca. Obviamente, a gente percebe que acharam que era deboche, né? Ele realmente pertencia ao grupo folclórico da Casa de Aroca, que era um grupo que a minha avó tinha fundado. A minha avó fundou uma casa portuguesa no Rio de Janeiro, lá da região onde ela nasceu, em Portugal. E ele fazia parte desse grupo. Ele tinha problemas sérios de saúde, porque ele tinha sido atropelado na infância. Ele teve afundamento de crânio. Os médicos deram 15 minutos de vida para ele na infância. E ele sobreviveu, mas sobreviveu com sequelas. Já tinha sequelas, né? Ele tinha 40 convulsões ao dia, nessa época que ele foi preso. E ele tinha remédios no bolso para controlar essas convulsões. E aí também acusaram de que eram drogas ou qualquer coisa do tipo. Ele foi levado para o DOI-CODE da Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro. E a minha avó, a família, ninguém sabia o que tinha acontecido, porque
Ele é um cara que já tinha problemas de saúde, que não sabia nem o que era comunismo, não tinha envolvimento com nada, né? Um alienado, como se fala. Até que uma pessoa chegou para minha avó, uma pessoa inclusive que fazia parte do grupo folclórico, chegou para minha avó e falou, olha, vai no doicode, de repente foi preso por engano. Minha avó foi, chegou no doicode, perguntou se ele estava lá e disseram que ele não estava. Ela saiu e disse para o meu avô, ele está. É aquela coisa de mãe. Ele tinha um tio, irmão da minha avó, morava em Barra do Piraí e era grão-mestre da maçonaria. Era grau 33, é o mais alto grau da maçonaria. No exército tem muitos maçons, conseguiram desvendar que ele não era uma pessoa procurada e soltaram. Mas isso, soltaram depois de 5 dias sendo torturado, né, choque elétrico, e ele conta que aquela tortura de não poder dormir, né, você fica nu dentro de um quarto com uma luz assim em cima de você e você não pode dormir. Resultado, um rapaz que não tinha envolvimento político com nada, que já era doente, já tinha sequelas de um atropelamento de infância, ficou ainda com mais sequelas, né, da ditadura. A gente fica até pensando como é que sobreviveu, né, porque quando é para morrer mesmo, quando não é para morrer, não é para morrer. É importante dizer também que depois de todas as minhas pesquisas, eu acabei descobrindo que meu tio era parecido demais com um cara que era guerrilheiro lá no Araguaia. Era o João Carlos Haas, que era médico da guerrilha do Araguaia, né? E realmente, se você botar uma foto dos dois um do lado do outro na juventude, eles eram muito parecidos. E a gente acredita hoje, se não foi uma coisa que foi dita na época, mas a gente acredita hoje que pela semelhança tem havido essa confusão. E, enfim. Então a história é essa, é uma história que realmente foi a mola propulsora para que eu fizesse esse livro, né? Porque esse livro eu comecei a escrever essa série de entrevistas, né, para o site Outras Palavras. Eu comecei a escrever em 2010 por conta da decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, de manter a lei de anistia para os agentes do Estado. Antes disso, em dezembro de 2008, é importante eu frisar isso porque aquilo ali também foi um gatilho, e foi um gatilho mais forte porque foi um gatilho anterior. Em dezembro de 2008, um professor meu, que era professor meu da Faculdade de Jornalismo que eu fazia na época, que é a Faixa, no Rio de Janeiro, Faculdade L. Alonso, professor meu chamado Gilson Carone Filho, ele escreveu um texto sobre os 40 anos do AI-5. Era AI-5, 40 anos e uma chance. Eu acompanhava muitos artigos dele, li aquele artigo, era um artigo que trazia dados que eu não tinha, tinha 23 anos, e eu fiz um comentário ao artigo dele, e no comentário ao artigo do Gilson, eu contei a história do meu tio. Assim, o comentário foi contando a história dele. Foi dizendo, poxa, na época do AI-5 aconteceu isso, e aí contei a história do meu tio. As pessoas se impressionaram muito, né? Outros comentaristas começaram a comentar o meu comentário. E alguém sugeriu que eu transformasse aquele comentário num artigo meu. Em janeiro de 2009, eu escrevi um artigo contando a história do meu tio. E esse artigo que eu escrevi em janeiro de 2009 contando a história do meu tio foi publicado como editorial de uma revista sindical no Rio de Janeiro. A partir dali, foi que eu mergulhei no tema ditadura. Tanto que quando chegou em 2010, que houve essa decisão do STF, eu já estava, de certa maneira, envolvida com pessoas ligadas à ditadura, porque eu tinha feito, sabe, através da internet, pessoas que tinham lido o meu artigo, né, eu já tinha envolvimento com essas pessoas, já tinha escrito outros artigos falando sobre ditadura através desse meu envolvimento com pessoas que chegaram até mim por causa de eu ter contado a história do meu tio, né? Então, aí foi o que me motivou, quando houve a decisão do STF, falar para o editor lá do Outras Palavras e dizer, olha, já que eu já estou mergulhada no tema ditadura, o STF tomou essa decisão aí, eu quero entender por que o STF tomou essa decisão, quero entender essa história da lei de anistia, por que a anistia vale para os dois lados.
e fui procurar juristas. Por isso que o meu primeiro entrevistado foi o doutor Hélio Bicudo. E aí, só que a partir da entrevista com o Hélio Bicudo, eu pensava em entrevistar só juristas, só que aí outras pessoas foram chegando até mim, né? Guerrilheiros, militares que lutaram contra o golpe, até os bispos da Igreja Católica, que hoje eu vou biografar um deles, enfim, artistas. E aí, pronto, a coisa cresceu mais do que eu imaginava. Bom, são 26 entrevistados, né? Como eu falei, o primeiro entrevistado foi o doutor Hélio Bicudo. O que acontece é que na faculdade onde eu estudei, e eu estou voltando agora para lá, que é a faixa, o dono da faculdade, fundador, já falecido, Hélio Alonso, ele foi um cara que na década de 80 ficou conhecido por ter dado emprego para pessoas que eram perseguidas políticas e por serem perseguidas políticas não conseguiam emprego em outros lugares. Nisso que o Hélio Alonso deu emprego para essas pessoas, eu tive a oportunidade de conviver na faculdade com professores que de fato tiveram atuação importante contra a ditadura. Eu tive aula, um dos entrevistados do livro, que inclusive é o prefaciador do livro, é o Cid Benjamin. Cid Benjamin, que hoje é um grande jornalista, um ganhador de prêmio ESSO, foi meu professor. E aí eu estava ali, meu professor tinha sido perseguido pela ditadura, estou fazendo um trabalho sobre a ditadura, eu vou entrevistar ele, está ao meu alcance. Eu entrevistei, se não me engano, 6 guerrilheiros. São representantes de praticamente todas as grandes organizações da ditadura. Eu também procurei isso, né? Procurei que fossem de organizações diferentes. O que foi meu professor, que é o Cid Benjamin, foi do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Tem outro do MR8 também, que é o Aloysio Palmar, o cara que mora hoje em Foz do Iguaçu, é jornalista também e um grande pesquisador da ditadura. Até indico um site dele chamado Documentos Revelados. Tem o Carlos Eugênio Paz, que é uma história fantástica também. Carlos Eugênio Paz é o único sobrevivente dentre os comandantes da ALN, a Ação Libertadora Nacional. Ele foi treinado pelo Carlos Marighella para ser comandante, sucessor dele na ALN. Outros guerrilheiros que eu entrevistei, um foi o Celso Lungaretti, que era da VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, né? Era um cara que ficou meio polêmico porque foi acusado pelo Carlos Lamarca de ter sido um delator, né? Hoje em dia, ele, através de um historiador chamado Jacob Gorender, né? Através do Jacob Gorender, ele conseguiu provar que não tinha sido delator, mas ficou marcado a vida inteira. Até hoje, tem gente que... Celso Lungaretti, ele é malquisto por muitos companheiros de esquerda. E a outra guerrilheira que eu entrevistei foi a Marília Guimarães, que participou de 2 organizações, da VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, e da VAR Palmares, a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Tinha um outro professor também que tinha tido uma atuação importante na ditadura, também está no livro, é o Ivan Proença, né, que é um militar que na época do golpe de 64, ele era chefe do regimento presidencial, que são os Dragões da Independência, e ele teve uma atuação importante também numa tentativa de invasão da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ no Rio de Janeiro. O CCC, que era o Comando de Caça aos Comunistas, um grupo paramilitar de direita, tentou invadir a faculdade. Os estudantes ficaram encurralados lá dentro e ele, por algum motivo, soube disso, chegou lá com a cavalaria dos Dragões da Independência, invadiu o prédio, conseguiu libertar os estudantes todos e tal. Aí ele me indicou outro militar, né? Você não pode fazer esse trabalho sem entrevistar o brigadeiro Rui Moreira Lima, né? Que já faleceu em 2013. E aí fui entrevistar o brigadeiro Moreira Lima, uma honra tremenda, um cara de uma luz fantástica. Teve uma ocasião em que 2 militares da Marinha, que são os 2 que estão no livro, Fernando Santa Rosa e Luiz Carlos Souza Moreira,
2 capitães de mar e guerra, soltaram uma carta direcionada à presidente Dilma, pedindo melhores condições com relação à anistia aos militares, porque os militares que foram perseguidos pela ditadura e lutaram contra a ditadura nunca foram anistiados pelo Estado. Nunca foram anistiados pelo Estado. Eles foram anistiados por conta da luta deles na justiça comum e, através da justiça comum, conseguiram retomar suas patentes depois da redemocratização, né? Mas o Estado realmente não fez assim o jus a eles como fez aos militares torturadores. E aí eu vi essa carta, foi uma carta divulgada na internet, falei, vou correr atrás desses 2, porque eu já tinha o do Exército, que era meu professor, já tinha o da Aeronáutica, que era o brigadeiro, faltava da Marinha. Na parte da Igreja Católica, eu queria entrevistar alguém da Igreja Católica, a primeira pessoa que vem à mente quando você fala em ditadura é Dom Paulo Evaristo Arnes, né, o cardeal de São Paulo. Liguei para a Arquidiocese de São Paulo, me explicaram que infelizmente ele está afastado já há muitos anos, não está dando entrevista já há muitos anos. Aí o cara que me atendeu na Arquidiocese de São Paulo falou, olha, se você não pode entrevistar Dom Paulo Evaristo Arnes, você está fazendo um trabalho sobre a ditadura, por favor, corra atrás de Dom Pedro Casaldáliga, né? E foi o que eu fiz. Corri atrás de Dom Pedro Casaldáliga, ele me deu o telefone dele, né? Naquela época, Dom Tomás Balduino, que também está no livro, era vivo ainda, já faleceu. Dom Tomás morava em Goiânia, né? Tanto Dom Tomás como Dom Pedro, os 2 foram presidentes e fundadores da Comissão Pastoral da Terra e da Comissão Pastoral da Terra e do Conselho Indigenista Missionário, né? Questão da terra e a questão dos índios. E aí o Dom Tomás me deu entrevista em Goiânia, fui para São Félix, Dom Pedro me deu entrevista em São Félix. E também acabei entrevistando alguém que estava bem perto de mim lá, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que era o Dom Valdir Calheiros. Dom Valdir Calheiros já faleceu também. Ele teve uma atuação importante na greve da CSN em 88. Eu em São Félix, do Araguaia, entrevistando Dom Pedro. Dom Pedro, quando eu perguntei para ele se ele tinha tido medo na época da ditadura, ele falou, tive medo. O medo é natural ao ser humano. O problema não é ter medo. O problema é ter medo de enfrentar o medo. O problema é ter medo do medo. Quando ele falou o problema é ter medo do medo, eu falei, poxa, Dom Pedro, você está me dando o título do meu livro. Eu achei que fantástico o problema é ter medo do medo. E aí, foi ali que eu decidi fazer o livro. E aí, quando eu decidi fazer o livro, eu tinha bispo, tinha militar, tinha guerrilheiro, né? Eu falei, vou procurar gente do mundo artístico. Eu tinha entrevistado Afonso Romano para um trabalho da faculdade e me lembrei que o Afonso Romano tinha feito poesias importantes de resistência à ditadura. E aí fui procurar o Afonso Romano. Aí teve um dia que eu estava com o Dr. Modesto da Silveira, que foi um dos entrevistados também do livro, e foi considerado, na época da ditadura, o advogado que mais defendeu presos políticos, naquela época, em termos quantitativos. E aí Modesto me falou para mim, olha, me falta um cineasta aí para você entrevistar? Aí eu vou te apresentar ao Silvio Tendler. Aí entrevistei o Silvio Tendler. Aí tô na casa do Silvio Tendler, termina a entrevista, o Silvio Tendler pergunta, não falta um fotógrafo para você entrevistar? Vou te apresentar o Evandro Teixeira, né? E aí fui entrevistar o Evandro Teixeira. E aí alguém me perguntou, não falta um músico para você entrevistar? Estou fazendo um trabalho com o Sérgio Ricardo. Vou te apresentar o Sérgio Ricardo. Então, quer dizer, a rede de contatos, que hoje em dia é possível através das redes sociais, que hoje em dia é possível através, né, das tecnologias mesmo que facilitaram muito essa comunicação, foi o que possibilitou eu ter conseguido, né, essa lista aí, que é uma lista de respeito, né, de 26 pessoas realmente significativas. Encontrei histórias, por exemplo, de porteiro que o cara estava... Essa é uma história realmente que eu dou como exemplo, né? O cara estava na portaria do prédio, né? E ele era também parecido, também coisa da semelhança, era parecido com alguém que estava sendo procurado, foi levado e nunca mais se viu. Então é um dos casos desaparecidos políticos, né, do Brasil. E eu tenho certeza absoluta que existem diversos casos desse tipo, que como a minha avó nunca quis relatar, quer dizer, é um caso que se você for procurar
né, nos registros do Grupo Tortura Nunca Mais. Inclusive, no livro tem a fundadora do Grupo Tortura Nunca Mais, que é a Cecília Coimbra, né? Se você for procurar nos registros dos órgãos oficiais, há 1000 casos que não estão registrados. Então, quando se fala, a ditadura matou determinado número de pessoas, esse número é muito maior, né? Diversas pessoas não relataram seus casos específicos para órgãos oficiais, né? Sem falar nos índios, né? Os índios foi um massacre, um genocídio, né, que é contado. Inclusive tem um índio no livro, é importante dizer isso, que é o tio Rê Potiguara. Ele é o primeiro índio oficialmente anistiado político, né, pela ditadura, por perseguições, né? E foi importantíssimo, porque ele corrobora tudo o que os outros falam sobre a questão indígena. E ele fala com propriedade, realmente, que ele viveu isso, né? São 26 histórias de vida, né? É claro que eu não posso dizer que eu faço uma biografia dos 26, mas todos eles têm histórias fantásticas, né? Se você for analisar com cuidado. A história do Dom Pedro Casaldáliga realmente é a história que mais me impressionou. Dom Pedro lutou, né, contra os latifundiários, lutou contra a escravidão, lutou sempre em favor dos oprimidos, né? Por conta disso, foi realmente muito perseguido. E uma história que eu acho interessante dele de contar é quando ele estava chegando a Ribeirão Cascalheira, na delegacia da cidade. Ele ia defender mulheres negras que estavam lá presas e sendo torturadas e tal. E ele chegou junto com o padre João Bosco Burnier. O padre João Bosco Burnier estava com roupa de padre. O bispo, que era o Dom Pedro, estava com roupas comuns. Apareceu lá um jagunço, deu um tiro no padre. E depois, quando o processo chegou na delegacia, os policiais falaram, mas era o Dom Pedro que era para ter morrido. Então o Dom Pedro não foi morto porque ele estava com roupas comuns e acharam que o outro era o bispo. Eles não conheciam a cara da pessoa, né? Enfim, então essa eu acho uma história forte, né? Porque Dom Pedro é vivo ainda, embora esteja com Parkinson, mas está muito lúcido. E até hoje ele convive com, você fica imaginando, é uma pessoa que convive com isso, né? Alguém foi morto que era eu que era para morrer, né? O subtítulo do livro é O que o medo da ditadura tem a dizer à democracia. Quando eu mandei o livro para a editora no final do ano passado, isso fazia muito sentido. Não é que não faça mais, mas quando eu penso que o medo da ditadura tem a dizer à democracia, eu fico pensando, democracia? Será que nós somos democracia? O que eu busco sempre que eu dou essas palestras, sempre que eu falo sobre o meu livro, é mostrar, através do exemplo do que aconteceu na ditadura militar, é que é preciso, é fundamental aprender com a história, aprender com o que aconteceu para que não se repita, né? O lema do Tortura Nunca Mais é para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, né? E tem uma frase do Dom Paulo Evaristo Arnes, que eu gosto muito, que é: um povo que não pode ou não quer se confrontar com seu passado histórico está fadado a repeti-lo.